o paciente pode apresentar? Os mais comuns, em 83 a 98%, né, dos casos, a febre, certo? Tosse em 76 a 82% dos casos, uma mialgia, uma dor no corpo, ou um cansaço no corpo, isso é descrito de 11 a 44%. E tem alguns pacientes que apresentam também dor na garganta, né? Isso no início da doença. Quais são os sintomas menos comumente relatados? Incluem as manifestações gastrointestinais, então tem paciente que fala que tem diarreia, dor de cabeça, às vezes um sangue, né, ao escarrar, e tem pacientes que podem apresentar um rash, que são as lesões avermelhadas no corpo. Então, o que foi demonstrado? Que 81% dos infectados, eles tinham sintomas leves. Febre, tosse, em alguns casos, até uma pneumonia. Então, o que nós devemos fazer? Um isolamento respiratório domiciliar por 14 dias. Então, 14% desses pacientes tinham sintomas mais graves, dificuldade de respirar e falta de ar. E aí, com isso, nós temos que fazer a internação, né, para dar oxigênio para esses pacientes. E em 5% dos casos, né, de doenças críticas, insuficiência respiratória, choque séptico, falência de órgãos e um risco de morte. Então, a ventilação mecânica. Poucos casos sintomáticos em lactentes, crianças e adolescentes. Então, isso foi uma diferença, né, em relação às outras infecções respiratórias, que vão acometer os lactentes, crianças, adolescentes e gestantes. Então, nesse caso do coronavírus de 2019, eles viram que a frequência foi baixa, certo? Não é que eles não tenham, eles podem ter casos, mas de menor frequência, certo? A idade média foi de 49 a 56 anos. Os indivíduos idosos e aqueles com comorbidades, como diabetes, doenças pulmonares crônicas, doenças cardiovasculares, câncer e pacientes imunocomprometidos, geralmente esses pacientes, eles cursam com maior gravidade e internação na unidade de terapia intensiva. Tendência maior no sexo masculino, certo? O curso da doença. Às vezes, a segunda semana tem um potencial de risco de uma piora clínica. Outras complicações, a gente pode ter também um infarto agudo do miocárdio e a insuficiência renal aguda. As taxas de letalidade, aproximadamente 10 a 15%, e isso conforme o informe, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento Científico de Infectologia. E como é que se dá o diagnóstico? Então, o quadro clínico geralmente é inespecífico, ele é similar aos outros vírus respiratórios, como influenza, que é a gripe, o vírus respiratório sincicial, o adenovírus, que provoca o resfriado, para influenza, e até outros coronavírus, certo? Não há, até o momento, um achado clínico exclusivo do coronavírus 2019. O caso suspeito, então nós vamos ter que coletar amostras do trato respiratório para confirmação diagnóstica. Então a gente tem essa técnica de reação de cadeia de polimerase em tempo real, que é o RT-PCR, e o sequenciamento genômico. Coleta de amostras. Até o 7º dia dos sintomas, principalmente até o 3º dia, o ideal seria para coletar. Então a gente tem o swab combinado nasal e oral, ou o aspirado da nasofaringe, ou a amostra de secreções respiratórias inferior, que é o escarro ou lavado traqueal ou lavado bronquioalveolar, que tem uma sensibilidade muito alta. E aí, isso aqui, conforme o Ministério da Saúde, qual é a definição operacional do caso suspeito para o novo coronavírus, né? Então, os pacientes que vão preencher os seguintes critérios, eles devem ser definidos como caso suspeito. Então, o paciente que apresenta febre ou pelo menos um sintoma respiratório, que são tosse, dificuldade para respirar, o batimento da asa do nariz, porque a gente sabe que tem pacientes que realmente têm essa falta de ar e que apresentam esse batimento de asa de nariz, isso é um dado super importante,
certo? E tem um risco epidemiológico de histórico de contato próximo com caso confirmado em laboratório ou nos últimos 14 dias antes do início dos sinais ou sintomas. Então, outra característica, febre e pelo menos um sinal sintoma respiratório, tosse, dificuldade para respirar, o batimento de asa de nariz, entre outros. E tem um histórico de contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. E nós temos outra característica clínica, que febre e pelo menos um sinal sintoma respiratório. E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 14 dias antes do início dos sinais ou sintomas. Então, esses são os dados importantes. E uma observação importante, tem paciente que a febre pode não estar presente em alguns casos, certo? Nos pacientes jovens, idosos, imunodeprimidos, ou que alguma situação pode estar usando um medicamento antitérmico. E agora, quando procurar a emergência? Então, o ideal seria que procurasse a emergência por uma febre por mais de 24 horas, ou uma dificuldade para respirar, ou uma descompensação das condições clínicas da sua doença de base. Então, aí, realmente tem que procurar, né, um serviço de emergência. E quais são os grupos de maior risco para evoluir com as formas graves da doença? Então, aqueles pacientes que têm idade superior a 60 anos e que tenham doenças pré-existentes, como hipertensão arterial, então esse é um dado muito importante, diabetes, doenças cardíacas, doença pulmonar, então asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, aqueles pacientes que têm enfisemas, tabagistas, certo? Então, e na asma, principalmente os asmáticos que não estão controlados, ou aqueles que têm a classificação de asma grave, certo? E neoplasias, que é o câncer, né, tumor, os transplantados e aqueles pacientes que estão em uso de imunossupressores. Então, quais são as complicações, né? Então, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, que se chama de SRAG, certo? Com infecções com fungos ou bactérias, edema pulmonar, a falência de múltiplos órgãos, a sepse, que é uma infecção generalizada, a falência renal e, infelizmente, o óbito.